Pessoal, é o seguinte, olha só, eu acho que em qualquer outra situação, principalmente quando agora começou essa incineração pública aí da própria Cláudia Leite, né? Quando ela vai lá e troca o nome de Iemanjá por Yeshua, enfim, todo mundo já começou a pedir crucificar ela em praça pública, né? Jogar ela realmente na trincheira e enfim, fizeram tudo acontecer, porque vocês lembram, né? Ivete Sangalo, Ivete sendo Ivete, como sempre, ela foi lá e fez questão, inclusive, de aplaudir, né? Quando o próprio secretário de Cultura lá de Salvador foi lá e incinerou, inclusive, através das redes sociais, via Wi-Fi, a própria Cláudia Leite, né? E aí vocês viram um rebu que aconteceu. Então, só que acontece o seguinte, nesse final de semana, uma apresentação polêmica durante um bloco carnavalesco, né? Chamado Bloco da Laje, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que foi nesse domingo, inclusive ontem, dia 26. Causou, pessoal, uma indignação absurda nas redes sociais, tá? E no evento intitulado Carnaval Sublime, tá? Onde eles colocaram, inclusive, Jesus, né? Jesus de fio dental. Um folião interpretando Jesus Cristo realizou uma espécie de striptease, né? E ficar com uma tanga, e ele acabou ficando, inclusive, com uma tanga fio dental. Ao som da marchinha, a marchinha dizia o seguinte: vamos tirar Jesus da cruz. Após a performance, o intérprete foi carregado nos braços da multidão e o episódio gerou críticas e acusações contra uma suposta docente da Unicinos, que é a universidade, inclusive, jesuíta, que é privada e da região lá do Rio Grande do Sul, que teria compartilhado as imagens da apresentação em suas redes sociais, tá? Indignados, internautas insinuaram, né, as redes sociais da instituição pedindo providência, incluindo a demissão, inclusive da profissional. Mas nós temos aí o vídeo e eu gostaria de passar para vocês o vídeo para que vocês entendam. Isso sim, isso é intolerância religiosa. Isso é intolerância religiosa. Pode chegar com o vídeo. Intolerância religiosa, ataque à democracia ao Estado laico, ou mesmo perseguição aos cristãos e desrespeito à imagem de Jesus Cristo. Tu com certeza não vai ver nenhum deputado ou influencer de esquerda falando isso na internet, porque parece que quando é contra nós, que somos maioria, nós cristãos, tá tudo certo, tá tudo liberado, as bruxas correm soltas. Mas esse tipo de cena que tu vê, essa que aconteceu no domingo aqui de Porto Alegre, uma cena de carnaval, não pode ser normalizada. Por isso eu peço que tu compartilhe esse vídeo para todo o Brasil. Porque imagina, se fosse com qualquer outra religião, o que a esquerda estaria condenando e querendo perseguir quem fez o ataque? Eu digo isso, sabe por quê? Vocês acabaram de assistir o vídeo e por muito menos o Ministério Público foi lá e abriu uma diligência, abriu uma perseguição contra Cláudia Leite, porque só trocou o nome de Iemanjá por Yeshua, que significa Cristo em hebraico, né? Então, ou seja, o que acontece é o seguinte, além da demissão já, né, exigiu um usuário e eles exigiram, inclusive, uma retratação da professora desse instituto que inclusive desrespeitou o cristianismo, afirmou uma outra pessoa. E um terceiro ainda declarou: meu sobrinho sairá dessa faculdade, pois nossa família não compactua com essas atitudes desrespeitosas, tá? Em resposta, a Unicinos divulgou uma nota esclarecendo que a professora em questão não faz mais parte do corpo docente da universidade há mais de um ano, tá? Então eu vou ler agora para vocês a nota na íntegra, abre aspas. Atenta às manifestações
manifestações nas redes sociais que atribui a publicação de um vídeo como de autoria de uma professora da Unicinos, a universidade vem a público informar que a postagem foi realizada por uma pessoa que não faz mais parte do nosso quadro de corpo docente, tá? Vale ressaltar que o compartilhamento de informações falsas por meio das redes sociais é crime, como também intolerância religiosa, viu, Unicinos? Que foi isso que nós assistimos, tá? A Unicinos repudia veementemente o uso indevido das redes sociais para publicações sem apuração, com o único objetivo de prejudicar uma instituição que tem mais de 50 anos de história. Sendo jesuíta, a Unicinos tem como uma de suas finalidades a assistência social e a difusão da fé e ética cristã preconizadas pelas diretrizes da Companhia de Jesus. A universidade se manifesta contrária a qualquer forma de exposição que se configure como intolerância religiosa e reafirma sua dedicação a princípios que norteiam sua missão, fé, justiça a serviço da sociedade, tá? Apesar do esclarecimento, o caso continua gerando debates, pessoal, sobre a liberdade artística e os limites dos desrespeitos às crenças religiosas. Então, ou seja, isso sim, isso é intolerância religiosa. Chega pra cá, Feltrinho, eu quero ouvir a sua opinião. Cara, primeiro da Cláudia Leite, obrigado do convite, antes de mais nada, obrigado seus. Cláudia Leite, eu defendi ela veementemente, porque primeiro fake news falaram que os autores iam processá-la, e daí 2 autores falaram, a gente não vai. Sim. Que parece são 4. Segundo, né, se fosse o contrário, trocar Yeshua, eu não sei se é hebraico ou aramaico, tá? Todas as matérias estão dizendo que é hebraico. Tá, então, Yeshua por Iemanjá, ninguém ia falar nada. E aí a pessoa fala assim, não, porque ela trocou. Olha a loucura que esse cara lá, o secretário lá da Bahia, olha como o cara viaja. Ela trocou a palavra por Yeshua porque ela tem preconceito contra o candomblé, e o candomblé é uma coisa ligada para os negros, sabe? Fica viajando na maionese, isso é uma coisa irritante. Até eu postei várias vezes que ela tem mais é que trocar mesmo. O Pedro Torinho, que é o secretário de Cultura. Puta mala. E aí o Ministério Público não faz nada. Pensando, é o que você falou, aí não vai abrir nada, né? Não, você coloca aí. Agora, você sabe de uma coisa? Eu levantei aqui uma época, durante toda essa polêmica que a gente cobriu e abordou aqui, Feltrinho, porque nós temos duas, se a gente fosse levar ao pé da letra, né? Nós temos 2 cantoras, que são brancas, Ivete e Daniela Mercury, que elas cantam música negra axé, que automaticamente, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, seria uma apropriação cultural, né? Mas ninguém fala sobre isso, seria, enfim. Né? O que você acha, Feltrin? O que você acha que está acontecendo, inclusive, com o mundo e principalmente nesse nosso mercado, né? Nesse nosso mercado de celebridade. Eu concordei que você falou, Ivete, baita mala, né? Ficar do lado do Pedro. Gostei do Carlinhos Brown, foi lá e defendeu. Se posicionou, né? Cara, trocar uma letra, o pessoal fica inventando. Eu não sei o que aconteceu, acho que é ruptura da sociedade, não sei se tem um psicólogo que estudou um negócio chamado dissociação cognitiva dos anos 50, que era uma história de uma seita que a mulher achava, ela dizia que ia acabar o mundo tal dia, então quando não acabava, ela arrumava outro dia, até que as pessoas começaram a acreditar piamente que elas estavam evitando o fim do mundo. Eu não sei o que está acontecendo hoje, você deve saber melhor que eu também. As pessoas estão loucas, né? Isso daí que está acontecendo é uma coisa de intolerância, não é só religiosa, é insuportável, porque assim, esse governo está auxiliando esse tipo de coisa, está fortalecendo esse tipo de coisa, então você não pode falar mais nada. Hoje veio a Fernanda Torres pedir desculpa, não sei se você viu, porque ela fez blackface 20 anos atrás lá na TV. Gente, faça-me favor, né? Essas coisas, por exemplo, vamos derrubar a estátua porque aquele cara foi um escravocrata. Em vez de derrubar a estátua, bota lá uma placa falando, nós em 2024 percebemos o quanto esse cara foi mal, fica aqui a estátua para lembrar que a gente deve lutar contra a escravatura. Até porque, desculpa, Fernanda Torres não tem nada que pedir desculpa, primeiro porque era outro momento, televisão era outra história, a cultura era completamente diferente, então não adianta ir pras redes sociais pedir desculpa porque eu fiz blackface, entendeu? É a mesma coisa agora, Nepo Baby, sabe? Te catar.
tá? Que gente chata, cara. Não, e não pode fazer mais nada, né? Porque o Carlos Manga fez blackface, tudo, mas é legal fazer? Claro que não. Mas chega, né? Isso aconteceu 20 anos atrás. As pessoas querem cancelar os outros pelo que você falou há 20 anos. Quer dizer, eles trazem a consciência de hoje pro passado. Eu lembro que o Pânico vivia tirando sarro da Preta Gil porque ela era gorda. Sim. Eles vão pedir desculpa pelo que fazia. Até 2005 eles faziam isso, né? Uhum. E aí, quando a gente vê e esbarra em assuntos como esse, principalmente toda essa questão aí que colocam Jesus ali, não é Jesus, né? Interpretando Jesus de sunga, de fio dental, enfim, todas essas histórias. Aí eu me pergunto, onde está o Ministério Público nessa hora? Aonde está realmente alguém que vai lá e denuncia? Sabe, nós precisamos disso. Porque o pau que bate em Chico, ele bate em Francisco também, né? Não fizeram a mesma coisa com a Cláudia Leite? Então agora que vá pra cima também. Ou seja, você não pode mais vivemos num país laico. Desculpa, você vive num país laico, mas você não precisa pegar a cruz e enfiar inclusive em Jesus. Entendeu? Como nós vimos, inclusive, várias vezes aqui na própria Parada Gay em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, ou seja, a partir do momento que a gente vive num país laico, então vamos fazer o seguinte, vamos respeitar os dogmas religiosos de cada um. Sabe, ninguém tá pedindo. Você viver num país laico não significa que você tem que apedrejar os terreiros, ou então que você tem que acabar com a imagem de Jesus Cristo. Isso não tem absolutamente nada a ver com um país laico. Quando a gente fala país laico, a gente fala de respeito. A gente fala exatamente que cada um deve respeitar a religiosidade do outro. Religião, ok, eu nem entro nessa seara, porque é muito mais legal você exercer a sua religiosidade. Isso sim, porque religiosidade é completamente diferente de religião, sabe? Então, ou seja, que fica aí também todas essas histórias e que alguém tome realmente alguma posição. Fala, pessoal, sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Felipe Campos Oficial e aqui você sabe que você sempre ficará por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, tá? Então não deixe de se inscrever, olha, inscreva-se, dê o like, acione o sino para que você fique sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no Brasil, no mundo, na política, entretenimento, tudo ao seu favor. Agora desfrute de tudo. Entre, abuse, use e abuse sem moderação. Um beijo pra vocês.